Apenas comece. Simplesmente faça alguma coisa. Fala pessoal, meu nome é Robson Rodrigues, eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre esse assunto, sobre começar. Muitas pessoas têm dificuldade de começar e eu quero falar esse assunto baseado na parábola dos talentos, onde a gente encontra lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25. A parábola dos talentos é uma parábola onde Jesus ele conta uma história. Um senhor ele se ausenta da terra e antes de se ausentar daquele lugar, ele vai e distribui 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. E ele pega e distribui essa quantia. Os talentos eram uma quantia em dinheiro e cada talento ele tinha um valor aproximado de equivalente 16 a 20 anos de trabalho. Então, o que menos recebeu, ele recebeu o equivalente 16 ou 20 anos de trabalho. E era uma quantia em dinheiro. E a parábola vai nos contar que cada um recebeu conforme a sua capacidade. Ninguém recebeu nada mais, nada menos que fosse capaz de administrar. A gente vai ver que o que recebeu apenas um talento, ele se sentiu incapaz, ele sentiu medo, ele ficou inseguro. Ele pegou aquela quantia e ele enterrou apenas para guardar, para quando que o senhor dele voltasse, ele devolvesse apenas aquela quantia em dinheiro apenas sã e salva, sem multiplicar, sem aplicar. E nós vemos na continuação da história que aquele senhor, ele fala com aquele que aplicou 5 talentos e multiplicou, fala com o que aplicou 2 talentos e também multiplicou, os dois dobraram o recurso que eles haviam recebido, e ele vem e elogia, dá um elogio àqueles e traz recompensas, dá recompensas a eles. E aquele que acabou por medo enterrando o talento, ele traz uma advertência, ele fala: servo mau e infiel. E ele vai lá e traz uma cobrança, traz uma palavra dura para aquele homem. E o que eu quero trazer para nós? Muitos de nós temos dificuldade de começar as coisas. Muitas vezes Deus coloca no nosso coração algo e a gente acaba procrastinando, a gente acaba colocando de lado, sempre colocando alguma desculpa. E justamente eu estou gravando esse vídeo hoje justamente por causa disso. Porque eu tenho começado esse canal e às vezes muitos empecilhos acabam atrapalhando de gravar algum vídeo para postar e subir nesse canal. E muitas vezes a gente coloca empecilhos, mas na verdade são desculpas, são coisas que a gente acaba colocando um empecilho que não é real. E por medo a gente não exerce aquilo que Deus colocou em nosso coração. Aquela responsabilidade, aquele talento, aquela habilidade, literalmente um talento de uma habilidade, uma vontade, um desejo que Deus colocou no teu coração e talvez você não está aplicando. E eu sei que é a dificuldade de muitas pessoas e eu quero trazer essa reflexão, trazer a reflexão dessa responsabilidade de colocar em prática, de começar. Se é um canal no YouTube que Deus está falando com você, comece. Se é um negócio, empreender que Deus está falando com você, comece. Se é servir na igreja, Deus tem falado com você, comece. Se é estudar, comece. Então seja o que for que Deus tem colocado no seu coração, faça aquilo que Ele está te dizendo para fazer. Não deixe para depois. Não coloque desculpas naquilo que Deus está ordenando você fazer. Então hoje eu também estou aqui compartilhando com vocês um sentimento pessoal, que é compartilhar vídeos na internet. Eu entendo que nesse contexto nós não vamos perder a salvação por talvez ter deixado de gravar um vídeo, ter deixado de depois chegar no fim da vida e ter se arrependido de não ter feito. Eu creio que a salvação ela é completamente dada por Jesus, mas há uma responsabilidade em nossas vidas, há uma responsabilidade em nossas mãos para multiplicar aquilo que Deus nos deu. Eu chamo vocês, assim como a mim, a essa reflexão. Não venhamos a deixar o medo e a insegurança ou qualquer outro tipo de sentimento de nos paralisar. Não venhamos a ser paralisados ao ponto de não fazer aquilo que Deus está colocando em nosso coração. E muitas vezes nós temos dúvidas, mas uma forma que Deus se comunica com a gente através de colocar no nosso interior, pelo Espírito Santo, colocar coisas na nossa mente, no nosso coração. A palavra diz que Deus comunica a nós as coisas de Deus através do Espírito Santo que Jesus nos deixou.
Jesus disse que deixaria um Consolador. E esse Consolador, ele revela a vontade de Deus. Ele revela ao nosso coração, à nossa mente. E muitas vezes nós deixamos de aplicar as coisas que Deus tem falado com a gente por medo, por achar que não é de Deus. E é isso, pessoal. Espero que essa reflexão possa ajudar vocês, assim como para mim tem sido um desafio. Quero dizer para você, apenas comece. Apenas comece aquilo que você tem tido no coração. Faça apenas a sua parte de fazer. E o multiplicar não está na tua mão, está na mão de Deus. Deus abençoe a todos.